Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa primeira aula de 2024. Eu escolhi uma aula de farmacologia, na qual nós discutiremos aqui os conceitos acerca de vias de administração de fármacos. Portanto, o que nós veremos aqui é o que é uma via de administração de um fármaco e quais são os princípios e elementos que são importantes de serem pontuados, analisados na hora que se escolhe a via de administração de um determinado fármaco e quais são as principais vias de administração, trazendo aqui as características dela, as vantagens e as suas desvantagens. Beleza? Então vamos lá. Bem, quando se fala de uma via de administração, é importante destacar que existem alguns elementos que vão determinar a escolha dessa via de administração do fármaco. Primeiro, o tipo de ação desejada, isto é, eu preciso que essa ação seja localizada ou preciso que essa ação seja sistêmica, por exemplo. Então, a depender desse tipo de ação que eu procuro atingir com a administração do fármaco, eu vou escolher qual que é a forma farmacêutica e por qual via a gente vai utilizar esse fármaco. Acrescido a isso, um outro aspecto extremamente importante a ser pontuado é a questão da rapidez de ação que eu pretendo alcançar quando eu administro esse medicamento. Se eu preciso que essa administração seja de uma rapidez muito grande, rápida, eu vou, por exemplo, elencar alguma via de administração na qual o fármaco consiga chegar na corrente sanguínea muito prontamente. E, por sua vez, também é importante destacar a própria natureza do medicamento. Então, o tipo de natureza do fármaco também vai ser determinante para que eu escolha qual que vai ser o tipo de via de administração. Dito isso, a gente pode ter algumas ações do medicamento. A gente pode ter uma ação que nós denominamos como uma ação local, olha o nome, ele já nos traz, é uma ação que ela vai ser pontual, ela vai exercer a sua função de remediação em um ponto específico. Então, por exemplo, uma pomada. Ah, você teve uma lesão na pele e você aplicou uma pomadinha. Você precisa besuntar, vou brincar de converter um bolo e colocar 1 quilo de pomada em cima da ferida? Não. Então, o que você faz é colocar uma pequena superfície, porque essa ação do medicamento ela vai ser localizada. Acrescido a isso, nós temos um outro aspecto de ação farmacológica, que é a ação sistêmica, ou também denominada como uma ação geral. É aquela questão na qual você administra um fármaco, esse fármaco ele cai na corrente sanguínea, ele vai chegar até o órgão, tecido aí, alvo, e por sua vez ele tem a sua ação específica. Então, a ideia central é que essa ação sistêmica, ela envolve com que o fármaco caia na corrente sanguínea, transite todo o seu corpo, até que ele encontre um receptor específico, se liga a ele, e a partir dessa ligação do fármaco ao seu receptor, ele vai deflagrar, ele vai disparar uma ação farmacológica. Beleza? Nós podemos ainda ter uma outra situação, e essa aqui é bastante interessante, que é a ação remota. Um exemplo clássico que eu trago é a digitalina, que é um fármaco utilizado para remediação de problemas cardíacos, em especial insuficiência. No entanto, ele tem uma ação atrelada que é de promover alteração na vasculatura. Então, ele acaba servindo também para controlar a pressão arterial. Um aspecto importante sobre a digitalina é que é um fármaco extremamente tóxico, então ele tem que ser usado aí em condições muito específicas, porque tem um efeito rebote, beleza? Outra coisa que eu queria trazer para vocês também é a toxina botulínica. Ela pode ter uma ação remota também, tá? Por exemplo, a pessoa faz a aplicação de 2 ml de toxina botulínica ali no rosto, fica aquela coisa boneco de cera, né? O homem de cera. Mas vamos supor que hipoteticamente tu vá numa clínica, fundo de quintal, e aí a pessoa vai lá e taca 10 ampolas de 2 ml na tua cara. Então tu teve aí uma aplicação de 20 ml. Ao invés de tu ter uma ação local, você acaba tendo uma ação remota que vai desencadear flacidez e outras coisas, como o coração e outros músculos, tá bom?
E tu pode ter também uma ação local geral. A exemplo, adrenalina. Então vamos supor que você está num contexto clínico, o paciente chega no pronto-socorro com uma síncope, ou seja, está lá desmaiado, e você precisa falar, mano, tem que dar um rolê nesse cara, tem que dar um AMP. Você administra a adrenalina e ela pode ter efeitos para além da questão aí, daquela situação. Beleza? Essa figurinha ela é bem interessante porque ela nos traz aqui várias vias de administração e já vou antecipar para vocês. Porque eu não sou obrigado, eu não vou falar de todas. Eu vou falar daquelas que é mais recorrentes, aquelas que caem em concurso, aquelas que vocês usualmente verão mais na prática clínica. Aí você, profissional da biomedicina, da enfermagem, da fisioterapia, da farmácia, da medicina. Mas vamos lá. Tem a via ótico, vai aqui no ouvido, tá? Não é de microscópio óptico, tá? Óptico. Você tem aqui a via ocular, via inalatória, oral. Você ainda pode ter aqui a sublingual, esquece esse bucal aqui, não sei por que de acho que o cara colocou isso aqui no paper. Você tem aqui ó, o adesivo transdermal, a epidural, a famosa hacker, a retal, essa figurinha é engraçada porque olha o tamanho desse supositório aqui, eu já até fico travado só de imaginar isso daqui entrando. Você tem a via parenteral, a gente vai entender daqui a pouco do que se trata, que é no caso aqui intravascular, intravenosa, intramuscular, subcutânea, e a via tópica, que é a famosa pomadinha que você vai lá, coloca na pelinha. Beleza? Então vamos lá. Por finalidade didática, eu vou citar aquelas que são mais importantes aqui. Não que as outras não sejam importantes, mas eu vou trazer aquelas que vocês verão com mais frequência. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso trazer a vocês: a distinção entre o que é uma via enteral versus o que é uma via parenteral. E amigos da nutrição, não tem nada a ver com nutrição enteral, parenteral, tá? Aqui é um contexto mais da farmacologia. Quando eu falo de uma via de administração enteral, é aquela que envolve obrigatoriamente esse fármaco transitar todo o aparato do trato gastrointestinal até que ele chegue no intestino, onde ele vai ser de fato absorvido. Enteral vem de intestino, beleza? Então, é o famoso comprimido que você toma lá por via oral, ele vai passar pelo estômago, intestino delgado, no grosso, e aí ele passa por esse longo tubo. Beleza? Beleza. A via parenteral para ao lado do intestino. Então é aquela via que você obrigatoriamente vai ter de fazer um método um pouco mais invasivo. É a famosa intramuscular, intravenosa e a subcutânea. Beleza? Então, enteral vai passar pelo trato gastrointestinal. Parenteral, ela passa ali ao ladinho, beleza? Mas não vai entrar aí, não precisa obrigatoriamente passar pelo trato gastrointestinal para ser absorvido e cair na corrente sanguínea. Posto isto, vamos lá. Falou da via de administração, você pode pensar numa ação a nível sistêmico, e aí você pode ter aqui por via enteral, exemplos mais clássicos, via oral, sublingual e retal, e uma ação sistêmica por via de administração parenteral, via intravenosa, subcutânea e a intramuscular. Todavia, você tem uma via de administração local e os exemplos mais clássicos aqui é a via tópica, que eu destaco a via nasal e a via epidérmica, beleza? Claro que isso daqui pode ter algumas questões aí, para além de ser local, ter o efeito sistêmico, tá bom? Então vamos lá, ó. Qual que é a pegada do rolê, mano? Velho, pelo amor de Deus, você tá vendo essa videoaula, você tem que jogar na sua mente o seguinte. Pensou em um medicamento, eu tenho que pensar, mano, esse rolê tem que agir muito rápido ou eu posso fazer essa administração e o efeito aí aos pouquinhos. Então, nesse sentido, pensar nessa questão da rapidez da ação envolve você pensar em qual via de administração tu vai utilizar. Então, por exemplo, a via oral, ela obrigatoriamente precisa cair no intestino para que seja absorvida, cair na corrente sanguínea e aí vai ter metabolização pelo fígado. Beleza? Quando você pensa, por exemplo, na sublingual, a mucosa oral
já joga direto para a corrente sanguínea. Mucosa retal, vai direto aqui para via retal, ó, já cai na corrente sanguínea. Intravenosa, já cai aqui na corrente sanguínea. Intramuscular, tem que cair no músculo, do músculo para cair na corrente sanguínea. Inalação, tem que ir para o pulmão, para daí chegar na corrente sanguínea. Então, tudo isso é importante você analisar na hora que você tem que atender um paciente e pensar, pô, essa ação ela tem que ser uma ação rápida porque demanda uma situação de emergência, eu tenho que remediar essa disfunção fisiológica do cara, ou eu consigo administrar um fármaco para que ele gradativamente vá corrigindo esse desbalanço da homeostase do paciente, tá? Então, tudo isso envolve o grau de emergência e urgência aí do seu paciente. Dito isso, vamos lá. Primeira via oral, que é uma via de administração interal, ou seja, vai ter que chegar lá no intestino para cair na corrente sanguínea. Vantagem, é muito fácil de administrar, dispensa acompanhamento de profissional qualificado, baixo custo financeiro, é um método não invasivo para administrar-se, maravilha. Mas tem as desvantagens. Tem aqui o paladar desagradável de alguns medicamentos, incerteza de dosagem absorvida pelo organismo, a ação desse medicamento não é imediata, porque, como eu falei para vocês, envolve passar pela absorção gástrica e a absorção interal, então precisa ter ação do ácido clorídrico, chega lá no intestino para de fato ser absorvido, para daí cair na corrente sanguínea. Então envolve aqui metabolismo de primeira passagem, tá? E também tem-se aqui uma questão de dificuldade de fracionamento de cápsulas, dráseas, comprimidos e etc. Bem, apresentei vantagens e desvantagens. Quais são as contraindicações, meus amores? Paciente consciente. Mano, você vai... Chega lá um paciente que está em estado de inconsciência. Você vai falar, ô, bonito, abre a boca aí e engole o medicamento? Infelizmente não, né? Pacientes com dificuldade de deglutição, pacientes com vômito, pacientes em jejum para cirurgias e exames. Claro que isso daqui tem algumas situações que fogem à regra, tá? Porque aí depende do critério clínico e do contexto, beleza? Tranquilinho? Via sublingual também é uma via de administração enteral que apresenta algumas vantagens e desvantagens. É fácil de administrar, rapidez de absorção. Se você pegar a sua língua e levantar ela, você vai ver que isso aqui é o paraíso dos vasos sanguíneos. Então tem muito vaso sanguíneo e aí, por consequência disso, o fármaco cai maravilhosamente rápido na corrente sanguínea, tá? É um método não invasivo e tem baixo custo financeiro. Entretanto, porém, contudo, todavia, apresenta-se aqui um número de medicamentos disponíveis para administração e tem um detalhe que eu preciso trazer a vocês. Diferentemente da via oral, a via sublingual, o bagulho é louco, mano. Vamos supor que a pessoa tome alguma coisa, por exemplo, Rivotril, e a pessoa coloca lá vários Rivotril. Pode dar ruim, porque cai muito rápido na corrente sanguínea, e para você conseguir reverter esse BO, é complicado. Eu não me lembro agora o nome do fármaco de cabeça, mas existia um fármaco que antigamente era muito utilizado, por exemplo, para a questão de hipotensão. A pessoa colocava 3 gotinhas lá, dava um aumento na pressão arterial e de beleza. Mas, como sempre, né, as pessoas muito abençoadas que são, administrava 10, 15 gotinhas e aumentava lá a pressão no talo, então ia para um episódio de hipertensivo, de cerca de 25 por 18, por exemplo, e aí você tinha alguns BOs, tá? Derrame, infarto, porque o bagulho era hardcore. Tem algumas contraindicações, né? Obviamente, paciente consciente, paciente que está com vômito, então, por exemplo, pacientes com ideação suicida, por exemplo, pacientes que utilizam alguma coisa que altera ali a questão da mucosa e gerando uma irritação, não conseguem utilizar isso, tá? Então, é meio BO o negócio aqui. É importante ainda destacar que paciente pediátrico é o
caos para você utilizar isso. Porque paciente pediátrico é difícil de você falar, ai criança, abre a boquinha aí que o tio vai colocar um remedinho aqui debaixo da sua língua. Geralmente, criança é bem complexo, né? Então eu até peguei essa imagem aqui desse animal maravilhoso que é 50% tremedeira e 50% ódio, porque é isso aqui mesmo. Você pensa na criança e ela vai lá e te dá uma mordida, beleza? Dito isso, via intradérmica, rápida absorção, fácil aplicação, formação de depósitos. Então você consegue liberar esse fármaco aos poucos, mas é uma via restrita e tem poucos volumes, tá bom? Ah, detalhe, é um exemplo de via parenteral. Já a via subcutânea, ela tem aqui uma absorção segura, fácil manipulação. As desvantagens é uma absorção lenta e um volume pequeno, beleza? É uma via parenteral, então envolve a necessidade de ter administração de injetáveis. Intramuscular, tá? É uma via parenteral, rápida absorção, efeito imediato, fácil aplicação, permite maiores volumes, mas não uma coisa assim gigante, né? Vou colocar 1 litro, não, né? E depende de profissional capacitado para fazer a administração desse medicamento. Desvantagem, não preciso nem falar, né, meus amores? Dolorida para um cacete. Por quê? Vamos pensar na famosa benzetacil, né? Quem nunca tomou uma benzetacil na raba? E aquilo dói para um cacete, beleza? Então, ó, tem aqui as diferenças entre a via intramuscular, a subcutânea e a via intradérmica. A intramuscular precisa obrigatoriamente chegar até a musculatura, a subcutânea vai até ali a tela subcutânea, e a intradérmica ela é um pouquinho depois ali da pele, tá? Via intravenosa, tá? Vantagem: absorção imediata, efeito imediato, dose única ou por infusão, depende de profissional capacitado e você consegue fazer aqui um ajuste de dose. Desvantagens: extravasamento, eventualmente obstrução, flebite, transfixação e etc. Então, é claro que dá para você remediar isso aqui, mas demanda um profissional com capacidade técnica para fazer isso. Contraindicação: medicação oleosa, nem inventa de fazer isso porque, mano, dá ruim. E medicação que precisa ser depositada, beleza? Então tem aqui um gráfico que mostra a concentração da droga na corrente sanguínea pela via intravenosa, intramuscular, subcutânea e via oral, tá? E aí é importante a gente pensar nisso na hora que a gente vai pensar em janela terapêutica, tá? Então, por exemplo, ó, via oral, ela já chega aqui no valor de janela terapêutica, mas você pode aqui precisar de fazer administrações sucessivas para que ela continue aqui dentro da janela terapêutica, beleza? Então, ó, intravenosa, tá no talo ali. Ela vai ter uma ação rápida, mas ó, cai, beleza? Intramuscular, ó, aumenta bastante, mas vai diminuindo. Subcutânea, ó, ela mantém-se por mais tempo na corrente sanguínea. E a oral, ó, é isso aqui. Vem, mas cai rapidinho, tá bom? Você tem aqui a via retal, que é uma via enteral, rápida observação, mas tem algumas desvantagens. Primeiro é a questão da absorção, que ela pode ser de maneira incompleta ou irregular, tá? Gera uma irritação ali da mucosa retal e é desconfortável porque você tem que fazer uma posição CINS, né? Então tem que estar em decúbito lateral e envolve lá introduzir a drásia no reto, tá? No supositório, perdão. E via inalatória, né? Rápida absorção, permite automedicação e pode ter efeito tanto a nível local quanto a nível sistêmico. No entanto, envolve aqui pequenas doses, beleza? E a literatura adotada foi justamente essas, destacando em especial Range Daily Farmacologia. Como eu falei em outros momentos, se você quer virar o Super Saiyajin da farmacologia, usa aqui o Bases Farmacológicas da Terapêutica do
Goldman Gilman. É maravilhoso esse livro. Inclusive, prefiro ele do que o Ranger Daily. Mas o Ranger Daily ele é mais didático. Beleza? E é isso. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva. E um maravilhoso Super Power Plus 2024 para todos vocês. Um beijo e até a próxima. Ah, e se você não for inscrito, se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilha. Isso ajuda bastante o canal mesmo, tá bom? Abraço, fui!